A graça e a paz, Igreja do Avivamento. Amém? Quem está feliz com o Senhor aí, levanta a mão para eu ver. Amém? Quem está muito feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui nesta noite para ouvir do Senhor cada vez mais tudo que Ele tem preparado para mim e para você. Deus, Ele tem falado conosco o tempo todo e todo o tempo. Tem falado em várias e várias ocasiões, mas nós muitas das vezes não estamos prestando atenção. E nesta noite não será diferente das outras noites. Deus vai continuar falando conosco. Amém? Essa noite nós vamos estar trazendo um tema, que é um tema que muito mexe com as nossas vidas. É uma pergunta, e a pergunta é: qual o teu nível de renúncia? Você está em que nível de renúncia da tua vontade, do teu querer, das tuas ações contrárias à palavra de Deus? Qual é o nível que você está? Você já se perguntou? Então, nesta noite, nós vamos entender, vamos compreender, porque o Senhor vai falar conosco algo da parte do trono, literalmente. Amém? Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 29. Texto base desta nossa pregação, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 29. Você que está nos assistindo aí pela internet, aqui do meu lado esquerdo, no versículo de cima, é o texto base da nossa pregação, e o de baixo é o texto que a gente vai discorrer para fazer toda a explanação. Amém? E o texto base da nossa pregação, que está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 29, diz assim: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te glorificar e te exaltar. Te render, Senhor, honras, glórias e graças. Te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pela tua graça, que é o que nos basta. Vem, Senhor, falar conosco nesta noite através do Teu Espírito Santo. Seja direto, Senhor, seja fácil no Teu falar. Seja, Senhor, objetivo, simples como Tu és. E que cada mente nesta noite aqui, Senhor, esteja voltada ao Teu trono. Que cada coração, Senhor, esteja ávido em receber a Tua palavra. E que nada, Senhor, venha a tirar o nosso foco, que é ouvir a Tua palavra. Por isso estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender mais de Ti. Então vem, Senhor, e fala conosco. Toma Teu lugar, que é de direito. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que era e aquele que ainda há de vir. Senhor, Tu és dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. Então vem aqui neste lugar, Senhor Deus, aqui neste altar, e toma, Senhor Deus, este momento. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Que eu diminua, Senhor, e que Tu cresças. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor Deus, mas o Teu Espírito Santo a nos ministrar. Que nenhuma palavra que venha a sair da minha boca, Senhor, saia do meu intelecto, mas que todas as palavras que venham a sair, saiam do Teu Espírito Santo. Cumpra-se a Tua palavra em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos no reino do Espírito todo principado, toda potestade, todo espírito contrário, Senhor, à Tua palavra, espírito de dispersão, espírito de desentendimento, espírito, Senhor, em nome de Jesus, que tenta, Senhor, tirar os Teus filhos do foco, que é o conhecer a Tua palavra. Que todos esses espíritos agora sejam levados, amarrados e sem força para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Aleluia, oh glória. Queridos,
Responda a você, qual é o nível de renúncia que você está buscando? Não é o que você hoje está apenas, mas qual você está buscando? Você está querendo verdadeiramente crescer diante do Senhor? Para que você cresça diante do Senhor, há necessidade de que você o quê? Diminua, que você se renuncie. E Jesus, ele fala claramente aqui, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. O que Jesus está dizendo, não é que você seja um saco de pancada, no sentido de ficar a pessoa esbofeteando. Não, o que ele está dizendo é que você não revide, que você não tome aquela ação contrária a você com uma ação contrária àquela pessoa. Até mesmo porque ele diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Portanto, meus irmãos, eu e você temos que renunciar o nosso direito de revidar. Ou seja, é renúncia. Ele conclui o versículo dizendo: e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica, tu segures, tu recuses, entrega tudo. Se alguém vier mexer com você, pegar os teus bens materiais aqui, o que ele está dizendo aqui, entrega tudo. Você é um cidadão celeste, você é do reino de Deus, queridos. Então tudo que está aqui, nada nós vamos levar, porque vamos nos embaraçar com estas coisas. Temos que aprender a renunciar cada vez mais. O que Jesus está querendo para a minha vida e para a tua vida é exatamente isso, que a gente renuncie a nossa carne, renuncie os nossos desejos carnais, que não são poucos, são muitos. Ah, pastor, mas isso aí é muito difícil, é muito complicado. E eu pergunto a você, quem foi que te disse que era fácil? Quem te vendeu esta ideia de um evangelho light, de um evangelho mamão com açúcar? Queridos, a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que nós vamos sofrer perseguições. Por conta de quem? Do evangelho dele. O que Jesus sofreu? Jesus foi acariciado em todos os locais que ele chegou? Não, foi confrontado, foi perseguido. E não somente isso, ele foi até a cruz, por mim, por você. O que é que Jesus fez? Ele renunciou a si mesmo. E é exatamente o que nós temos que fazer. O desejo do Senhor é que cada vez mais a gente renuncie os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos quereres. Você que está numa situação complicada aos olhos humanos, saiba de uma coisa: diante dos olhos de Deus, não tem nenhum problema acontecendo com você. Sabe por quê? Porque lá na cruz, Ele já pagou tudo por mim e por você. Todo o castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre si. Você tem que entender isso. É a palavra, é a verdade, é o que o Deus que nós pregamos nos fala. Mas aí te falta uma coisa: o conhecer a palavra. Por isso que a gente sempre diz, livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através do conhecimento, você tem que buscar. Você não vai aprender a renunciar, você não vai aumentar o teu nível de renúncia, se você não buscar na palavra, meu irmão. É através do conhecimento da palavra que a gente eleva a nossa espiritualidade, o nosso ser espiritual, o nosso homem espiritual. E eu te convido agora para que a gente possa realmente vasculhar, por assim dizer, o que é esta situação de renúncia na minha e na tua vida. Abrir a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor, livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4.
não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nesse último versículo, quando ele diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, o correto é tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então você veja que o próprio texto já deixa claro o que é a renúncia. O próprio texto já diz para mim e para você. E o interessante é que ele começa no versículo 4 dizendo: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, Deus está falando para mim e para você claramente que nós fazemos parte de um corpo. Se nós fazemos parte de um corpo, nós temos que renunciar muitas das vezes às nossas vontades, os nossos quereres, para que o nosso irmão também tenha o dele. Imagina se a minha mão direita quiser ir embora para o lado da direita e a esquerda quiser ir para a esquerda. Como é que eu irei viver desta forma? Alguém tem que o quê? Renunciar. E o detalhe é que o cabeça, quem comanda tudo isso é Jesus. O nosso corpo ele é regido pelo cérebro, ou seja, nós igrejas somos regidos por Jesus, através da pessoa de quem? Do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai nos mostrar, que vai nos convencer. Não sou eu quem está falando, é Jesus. Ele quem diz: eu vou e vos enviarei um outro, o Consolador, aquele que vai convencer o homem do pecado. É Ele quem vai mostrar para mim e para você, para que a gente venha ter esse entendimento de que, como parte integrante de um único corpo, nós temos que, muitas vezes, não são poucas, muitas vezes, abdicar de muitas coisas. E isso é crescimento, querido. E isso é maturidade. E isto aí chama-se renúncia. Renúncia. O que diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo com Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Observe como a palavra deixa clara para mim e para você. Assim como somos muitos, ou seja, quantos órgãos tem o teu corpo? Muitos. Quantos evangélicos cristãos existem no mundo? Muitos. Então, e ele diz: mas somos todos parte integrante de um corpo em Cristo, ou seja, em Jesus, nós fazemos parte deste corpo. Mas ele diz o seguinte: mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, eu tenho que servir ao meu irmão e o meu irmão tem que servir a mim. Se eu não tiver esse entendimento de que eu faço parte de um corpo e que, portanto, eu preciso estar dentro do contexto deste corpo, eu não estou fazendo verdadeiramente a obra de Deus em minha vida ser executada. É isso que nós muitas vezes não estamos fazendo. Por quê? Porque nós não estamos renunciando o nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo. Eu não queria, uma hora dessa eu não queria estar aqui, eu queria estar deitado na minha cama, na minha rede, queria estar tomando uma água de coco, eu queria estar fazendo muitas outras coisas, mas eu abri mão do meu desejo da carne para fazer o desejo do meu espírito,
porque eu sou parte integrante do corpo, regido por quem? Por Cristo. E a vontade do Senhor é que eu venha, e você também venha, e vá e pregue o quê? O Evangelho. É essa a vontade de Deus. Meu querido, você tem que renunciar para poder você fazer isso. Tem que você abrir mão verdadeiramente desta vida mundana, das coisas do mundo. Se você não abrir mão, meu querido, eu informo a você, você não vai elevar o teu nível espiritual. Ou seja, o teu nível de renúncia. Você tem que, de fato e de direito, abrir mão. Você imagina que essas pessoas que fazem parte aí de vários concursos e que passam em primeiro lugar, que eles não abriram mão nos finais de semana, ou até mesmo durante a semana, de vários jantares, de vários almoços, para estarem fazendo o quê? Estudando. Aquele que chegou em primeiro lugar numa maratona, ele estava treinando. Ele abriu mão de dormir um pouco mais e acordar de madrugada para ir correr, para ir treinar. Isso chama-se renúncia. E só sobe no pódio aqueles que muito renunciam. E é isso que eu e você temos que nesta noite sair daqui entendendo que nós temos que elevar este nosso nível. Temos que aprender a verdadeiramente por tudo dar glória. Amém? Segunda coisa que nós temos que prestar atenção, vamos ver no versículo 5 o que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Então ele está dizendo para mim e para você que nós temos que viver a dor do próximo. O que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, meu querido? Se entregar por mim e por você. Então, esse sentimento que houve em Jesus é exatamente o de viver a dor do próximo. Ele viveu os meus pecados e se convaleceu. Ele viveu os teus pecados e se convaleceu. E o que ele fez? Veio se entregar por mim e por você. Então este sentimento que houve em Jesus tem que haver em mim, eu e você. Temos que olhar para as pessoas que estão padecendo por estarem vivendo na ignorância. Nós temos que olhar para essas pessoas e temos que verdadeiramente nos comover. Temos que sentir aquela dor. O menor versículo da Bíblia está lá no livro de João, lá no capítulo 11, é exatamente essa expressão. E Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele chorou porque ele via ali naquelas pessoas a incredulidade. Ele estava diante de exercer um verdadeiro milagre aos olhos dos homens, naturalmente, que era levantar um defunto de 4 dias. Mas ele via a incredulidade, ou seja, aquelas pessoas não estavam renunciando à vida do mundo para viver a vida das Escrituras. As coisas que estavam todas escritas, aquelas pessoas não estavam vivendo-a. E é isso que você, muitas das vezes, e eu, não estamos fazendo. Nós não estamos olhando para essas pessoas e sentindo nos nossos corpos a dor daquelas pessoas. Quantas pessoas nós estamos vendo aí com dores, com doença, disso, aquilo, aquilo outro, e muitas das vezes nós não estamos dando a atenção devida. Mas pastor, que atenção é essa? Ore, meu querido, ore por estas vidas. É isso que você tem que fazer. Hoje nós vimos aí uma atrocidade, um maluco, um doido, um doente, que chegou, pegou uma machadinha e foi matar crianças. Mas ele é maluco, ele é doente para fazer uma desgraça dessa ali. Por que é que ele não foi entrar numa academia de polícia? E aí o que é que nós temos que entender? Queridos, estas pessoas estão sendo usadas pelo mal. Através de quê? Do mal sendo pregado. Eu e você não estamos fazendo a ocupação desses espaços.
Se eu não prego a palavra do Senhor de dia e de noite, alguém está pregando uma outra coisa. Eu tenho que ter ênfase. Você tem que ter ênfase. Você tem que pregar a palavra de Deus conforme está escrito em todo o tempo. Porque senão o mal avança e aí nós perdemos. Jesus, ele veio exatamente para isso, para ocupar o espaço que havia sido ocupado por Satanás no coração dos homens. Mas Jesus veio e fez isso. Então, esse sentimento que houve em Jesus tem que haver em mim e em você. Olha o que diz no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Diz assim a palavra: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele estava levando, querido, toda a minha dor, toda a tua dor, todo o teu castigo, toda a tua iniquidade, e a gente ainda estava achando que ele era perdido, ele era um oprimido. Nós estávamos ali reputando que ele estava aflito por aquilo. Não, ele estava ciente. É a mesma coisa que nós temos que ter. A ciência, ou seja, o conhecimento de que a nossa ação de não revidar, ela está mais do que pautada na Bíblia. É nesse momento que eu e você demonstramos que temos, pela dor do próximo, um zelo. Que nós demonstramos que a gente vive aquela dor, que a gente sente aquela dor. Veja lá no livro de João, capítulo 6, versículo 5. Livro de João, capítulo 6, versículo 5. Olha o que diz a palavra. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus estava vendo uma multidão diante dele, que não tinha o que comer, e o que foi que ele teve como sentimento? Ele sentiu o quê? Ele viveu o quê? A fome daquelas pessoas. E aí ele chegou para o seu discípulo, no caso, especificamente aqui, Filipe, e disse: aonde é que nós vamos? Se você for ler esta história, Filipe não se convaleceu. Aqueles discípulos já tinham dito para ele assim: Senhor, vamos despedir logo essa turma. Vamos liberar logo o pessoal, vamos mandar embora para casa para eles arrumarem o que comer. Querido, se eu tenho recursos financeiros e cerro o meu coração para os meus irmãos, o amor de Deus não está em mim. É o que diz a palavra. É isso que a gente não consegue muitas vezes compreender. Quando a gente não tem o quê? O mesmo sentimento que houve em Jesus. Então, eu e você temos que viver a dor do próximo. Amém? Terceira coisa, vejamos o que diz no versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação ser o quê? Igual a Deus. O que foi que ele fez? Nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que lutar para servir. Eu tenho que lutar contra mim, para que eu sirva. A minha carne quer que eu fique em casa, mas eu vou lutar contra a minha carne, para eu me levantar e vir para a igreja pregar. A minha carne quer que eu fique deitado na minha cama, mas a minha espiritualidade vai fazer eu me levantar da minha cama e ir ganhar o mundo para Jesus, através da pregação do Evangelho. É uma luta que você tem que ter contra você mesmo. É a luta para que você venha a servir. Queridos, não é fácil, volto a repetir, mas é extremamente prazeroso. Não é fácil. Veja o que diz no livro de João, capítulo 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Veja só,
havia ali naquele momento um sentimento em Pedro de não permitir que Jesus lavasse os pés dele, ou seja, que Jesus o servisse. Jesus poderia ter dito, então tudo bem, mas não, o que foi que ele fez? Ele lutou contra o desejo dele de não lavar e disse, e peitou a Pedro, dizendo que se Pedro não permitisse que ele servisse lavando os pés, ou seja, limpando aonde os discípulos, no caso especificamente aqui Pedro, estava caminhando errado, Jesus estava ali limpando. Então ele lutou para servir. É uma luta que você tem que ter, as pessoas não vão querer muitas das vezes. Não precisa você se incomodar, não, esqueça isso, não é incômodo para mim não, é satisfação. Conversa, você não queria, mas você está lutando para que aquilo ali seja fato. Então você tem que transformar a insatisfação em satisfação. E tem que ser através de quê? Da tua vontade. Da tua vontade de lutar para servir. Fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Por isso que lembre-se desde o primeiro momento que tem que haver em nós o quê? O mesmo sentimento que houve em Jesus. Então você tem que lutar para servir. E depois de lutar para servir, você vai servir. É a quarta coisa que nós vamos ver. Veja o que diz aqui no versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, ele serviu. Porque ele não usurpou ser igual a Deus, ele esvaziou-se, ele aniquilou-se, em outras traduções, a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele serviu. E eu pergunto, você está servindo? Tudo isso, queridos, está passando simples e unicamente pela renúncia. Pela tua renúncia, pela minha renúncia. O que nós estamos vendo aqui é Jesus renunciando na integralidade todo o desejo dele, toda a vontade dele. Quer ver que eu vou te provar que ele não queria? Que foi que ele orou ao Pai lá no Getsemane? Pediu o quê? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Então ele não queria. Ele estava pedindo para que aquele cálice não estivesse junto com ele, que ele saísse daquela aflição. Mas o que foi que ele fez em primeiro lugar? Ele lutou para servir. Ele disse, mas contudo, Senhor, contudo, Pai, porém, contudo, entretanto, todavia, que seja feita a tua vontade. Então, por isso que ele tornou-se obediente. E aí ele foi e serviu, que ele foi e morreu por mim e por ti. Ele entregou a vida dele. Então você e eu temos que servir na integralidade. Você luta para isso e depois você vai e serve. O que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 26 ao 28. Livro de Mateus, capítulo 20, versículo 26 ao 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós, preste bem atenção, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, ou seja, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, isto é servir. Se você quiser ser o maior, que você seja o menor. Se você quiser ser o primeiro, que você seja o último. Você não veio aqui para ser servido. Nós não viemos para ser servido, nós viemos aqui para servir a Deus. No entanto, Ele nos serviu primeiro, dando o Filho dele, dando Jesus para morrer por mim e por você.
Isso é a renúncia do Pai para mim e para ti. Será possível que você não pode renunciar? Diante de tanta renúncia que Deus já fez por mim e por você? Até quando a gente não vai querer levantar este nível de renúncia nas nossas vidas? Não, vamos para uma praia, a gente faz simplesmente a troca de pregar a palavra de Deus, de viver ali, a este breve momento que a gente passa neste mundo aqui, servindo para ser servido. A gente não tem aberto a mão das nossas vontades, dos nossos desejos. A gente está mais preocupado com dor no pé, com dor na cabeça, do que ir pregar o Evangelho. A gente está mais preocupado com um jogo de futebol, com um descanso deitado numa rede, do que ir pregar a palavra de Deus, do que ir viver verdadeiramente a palavra de Deus. Pregando para as pessoas. O que é que ele diz aqui? Para salvar a vida, o resgatar a muitos. Ele abriu mão, queridos. Tome o entendimento disso, pelo amor de Deus. Tome o entendimento do que aconteceu ali. Nós estamos iniciando agora a Páscoa, que é exatamente o período onde a gente passa da morte para a vida. Estamos celebrando isso. A gente sai do cativeiro e passa a ser livre. A primeira Páscoa foi lá no Egito. A segunda, Jesus aqui fez. E eu e você, a gente não consegue entender isso. Até quando, meu irmão? Até quando? A gente vai olhar para o nosso umbigo e vai esquecer os irmãos. E vai esquecer as vidas que estão se perdendo aí. Não temos tempo, meu irmão. Teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu sobrinho, tua sobrinha, teu tio, tua tia, o teu amigo ao lado, o teu vizinho. Quantos estão perdendo e você não está fazendo nada? Você já teve a ousadia de bater na porta do teu vizinho? Bom dia, tudo bem? Boa tarde, seja lá a hora que for. Rapaz, eu vim aqui para te trazer uma palavra. Estava ali orando e Deus me conduziu. E você vai lá servir. Se ele vai receber ou se ele não vai, não interessa. Jesus, ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou. Tanto é que ele estava pregado na cruz e ele falou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ou seja, porque aquelas pessoas não estavam louvando e glorificando a Deus pelo aquele fato que estava acontecendo ali. Não tinham um entendimento. E hoje nós ainda que estamos aqui lendo a palavra, que estamos aprendendo na palavra, muitas das vezes ainda não estamos tendo este entendimento. Não podemos mais, não temos tempo mais a perder. Temos que buscar verdadeiramente sermos servos de Deus. Esquece. Não é para homem que você está fazendo. Você não tem que vir para a igreja, para o templo, para ouvir homem. Você tem que vir aqui para glorificar e exaltar a Deus. Você tem que vir para cultuar a Deus. Se o homem que está pregando não está te agradando, paciência, meu querido. Qual é a palavra que você está ouvindo? É a palavra de Deus, então pronto, ouça tudo, retenha o que é bom. Mas aí a gente vê, as pessoas vêm para os templos e ficam conversando, ficam mexendo no celular, ficam fazendo várias outras coisas, estão de corpo presente e de mente ausente, e aí não aprende, porque está olhando para homem. Querido, olhe para Deus, não olhe para homem. Todo homem é falho, por mais bonitinho que pareça, quando está aqui no altar, na vida do dia a dia, são várias e várias falhas. Assim como você. Por isso que você não pode condenar, porque tão pouco em quem está aqui pode te condenar. E muitos que sobem aqui de fato e de direito querem condenar. Estão errados, sim, mas eu não vou me preocupar com o erro dele. Eu vou orar para que Deus haja na vida dele. É isso, é servir. Jesus, ele não veio para condenar, acabamos de ler, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Veio para dar a sua vida para resgate de muitos. Em outra passagem, Jesus diz: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Você tem essa incumbência.
Você e eu temos essa incumbência. Vou ler de novo aqui no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Tem que haver em mim e em você este sentimento. Isso aqui é uma escalada, meu querido. São degraus de uma escada que nós temos que subir. Toda vez que Deus ele fala conosco, Ele nos fala de uma forma que nós estamos subindo. Ele está nos conduzindo a subir. Ele não nos conduz a descer, sempre é subida. É o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Ninguém pode caminhar sem antes ficar em pé. Ninguém pode ficar em pé sem antes ficar de joelhos, ficar ali de quatro, que é como a criança vai aprendendo. Tudo isso é um processo. É um processo. Temos que abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos exatamente isso. E a quinta e última coisa está no versículo 8. Vamos ver o que diz no versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Presta atenção. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que é que ele fez? Ele simplesmente fez o que eu e você temos que fazer. Temos que resistir a nós mesmos. Ele tornou-se obediente. Ele resistiu a ele mesmo. Pai, afasta de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então ele resistiu o desejo dele. Você e eu temos que resistir a nós mesmos. A primeira renúncia que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, é renunciar ao nosso ímpeto de querer não executar. É exatamente isso aqui. Ele humilhou-se, Jesus. Você não pode se humilhar? Quem é você? Quem sou eu? Diante do nosso Deus, que como Deus não usurpou ser igual a Deus. Antes desceu, antes tomou a forma de homem, antes renunciou àquilo. Será que isso aí não é humilhação? Ele lavar os pés daqueles discípulos sujos. Aquilo não era humilhação, por isso que Pedro não quis. Mas Pedro e os outros discípulos talvez não tenham entendido que o que Jesus estava fazendo não era lavando o corpo, porque o corpo não precisava ser lavado. O que nós precisamos lavar são os nossos pés, ou seja, o nosso caminho. O que Jesus está mostrando para mim e para você é isso. É que a gente tem que renunciar essas coisas do mundo, ou seja, para caminhar o caminho correto. O caminho da humildade, o caminho da servidão. E eu e você muitas das vezes não estamos fazendo isso. Por quê? Porque a gente quer acomodar-se. A gente quer viver num muito bem bom. Você pode observar, todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo luta para ganhar dinheiro. Como se o dinheiro fosse trazer alguma alegria, alguma felicidade. Não vai não, queridos. Não vai. O que vai te trazer alegria, o que vai te trazer felicidade, são as ações boas que você vai fazer. Isso sim, são as vidas que vão ser recuperadas. São os ex-drogados que estarão diante de um caminho novo, porque você um dia foi lá. Você tem que se preparar para isso, querido. Renuncia, você saiu. Da onde? Da onde Deus te tirou? Da onde é que Deus nos tirou? Tirou lá do meio do mar de lama, da imundície. Você saiu de qualquer que seja o lugar. E de qualquer que seja este lugar que você tenha saído imundo, você tem que ir resgatar as vidas que estão lá, porque lá você tem conhecimento. Não adianta você pegar a bagagem desgraçada que você tem na área, vamos aqui dizer um exemplo, na área da cachaça, do álcool, do vício do álcool, e querer ir agir no vício do dinheiro, do jogo. Não, vai tratar com aqueles lá,
Porque ali você tem como mostrar para eles, porque Jesus já te ensinou o caminho. É isso que você tem que fazer. Todo dia, você tem que morrer. Eu e você temos que morrer todo dia, temos que resistir a nós mesmos. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Livro de Lucas, capítulo 9, 23, diz assim: e dizia a todos, Jesus está dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia, ou seja, todo dia, a sua cruz e morra. Cruz é a tua morte, querido. Você tem que morrer todo dia, você tem que renunciar a você mesmo. A luta é você contra você. E quando você fizer isso, queridos, você está subindo cada degrau dessa escada, chamada renúncia. E vai ter uma hora, meu querido, em que você vai se encontrar com o Pai. E nessa hora você vai poder dizer: Senhor, tudo que estava dentro das minhas possibilidades de fazer eu fiz. Mas aí hoje você se pergunte a você mesmo: você realmente está fazendo tudo o que você poderia fazer? Ou ainda tem um pouquinho a mais que você possa dar? Ou ainda tem muito que você possa dar? Não responda a mim, porque eu tenho que perguntar a mim e eu tenho que responder a mim. É você individual. Lembre-se que nós fazemos parte de um corpo, mas que somos também renunciantes desta parte do corpo. Se você não compreender o que diz a palavra, você não vai mudar. A palavra de Deus, ela é direta para as nossas vidas. Quando Deus fala, Ele fala para todos, mas Ele fala individualmente com cada um, na área especificamente que cada um precisa moldar. Aonde por um acaso você tenha ficado com raiva, é aí que você tem que mudar. Aonde por um acaso você tenha sido incomodado, é aí que você tem que mudar. Porque é exatamente aí aonde você ainda não renunciou. E eu e você temos que decidir renunciar. É uma decisão. É uma decisão. O que diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É aí que tem que estar o teu prazer, meu querido. Aí vai estar a tua bem-aventurança. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é o varão que tem o prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de manhã e não medita de noite. Não. Medita de noite, mas não medita de manhã. Não. Medita de dia e de noite, ou seja, às 12 horas do dia com a luz e às 12 horas sem a luz do sol. Medita de dia e de noite. Acordou, medite na palavra. Busca a palavra, meu querido. Quando você começar a buscar, a aprender, você vai entender o que Deus tem para cada um de nós. E tem um pequeno detalhe que diz também na palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora é a hora, meu querido, de você e eu buscarmos a Deus, enquanto nós estamos aqui com o sopro de vida em nossas vidas agindo. Porque quando Deus tirar o sopro de vida das nossas vidas, acabou. Aí não tem mais como buscar, como achar. Aí ou você já está do lado dele, ou você está bem afastado dele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus disse.
porque houve redenção, porque houve renúncia, porque aquela pessoa que estava ali reconheceu a Jesus do coração. Aí é onde está o segredo, é no coração, é aonde está o teu coração. Diz a palavra do Senhor para mim e para você: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foram 5 versículos que nós lemos, e todos os 5 versículos, eles trazem uma única mensagem: renuncie, renuncie a você mesmo, ou seja, renuncie-se, renuncie-se. Te convido depois a você meditar nesses 5 versículos do livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Volte a meditar. Deixa Deus falar mais ainda contigo. Deixa Deus te mostrar que você ainda não renunciou nem 1/10 do que você pode. Nós ainda não renunciamos. Nós ainda vivemos muito nós mesmos. E essa noite diz o Senhor para mim e para você: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que ele diz. E ele fala claramente: aquele que vencer. Ou seja, você tem que lutar, você tem que renunciar o teu desejo para fazer o desejo do Pai. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Então que a gente verdadeiramente compreenda o que o Senhor tem para nós. Ele tem o que é mais importante, o amor, que já foi derramado. Então tenha este mesmo amor. Peça a Deus nas tuas orações que brote em você o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Peça isso. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja, a tua amada igreja. Nesta noite, Senhor, ouvindo a tua voz, aprendendo contigo, Senhor, através da fala do teu Espírito Santo, a nos ministrar, Senhor, a nos orientar, a nos trazer, Senhor Deus, os crescimentos necessários para cada uma das nossas áreas, Senhor Deus. Que esta semente, Senhor, que é a tua palavra, que germina, que gera em nós, Senhor, vida, que ela nesta noite, Senhor, gere cada vez mais em cada um que aqui está, o sentimento que houve em ti, Jesus. Porque a tua palavra, Senhor Deus, é que nos liberta. A tua palavra, Senhor Deus, é que nos convence. Porque é através da tua palavra, Senhor, pelo conhecer a tua palavra, que a gente vê, Senhor, o teu sobrenatural, a gente vê o teu reino, Senhor. É através da tua palavra. Tudo está na tua palavra, Senhor. Tudo está falado. Então, Senhor, nesta noite, toma a vida de cada um aqui em tuas mãos, Senhor, poderosamente, como tu foste em Pentecoste com aqueles homens, Senhor Deus, que as línguas de fogo desceram, que é o teu Espírito Santo, que nesta noite este Espírito Santo que já habita em nós, que ele floresça em cada um de nós, uma semente, Senhor Deus, de renúncia, uma semente, Senhor Deus, de buscar fazer a tua vontade. É o que nós te oramos, Senhor Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e aleluia. E um aplauso ao Senhor.